Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que acompanha, prestigia e assiste aqui no canal Jumozão. Desde já muito obrigado pela sua visualização. Eu já fui consultado a respeito desse circuito e eu estou anunciando já há algum tempo que eu iria fazer análise dele. E vamos lá. Não tenho certeza que em um único vídeo seja possível fazer análise de todo o circuito. Ele é bom de a gente pensar, de a gente estudar, de a gente conhecer. Eu gostaria de pelo menos pelo meio dele terminar essa análise. Eu não sei se para vocês é melhor esse circuito, nesses termos que estão, ou esse aqui. Se eu ampliá-lo, olha, ele fica desse jeito aí. Eu não sei. Esse aqui me parece pobre, difícil de explicar. Às vezes é difícil de deduzir. Quem vai assistir pelo celular também, né, pode ter essa dificuldade. Eu vou ficar aqui com o multisim, tá bom? Esse circuito, ele vem para mim assim, olha. Quando a gente baixa quando a gente vai procurar aqui nos downloads, ele vem assim. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, ele vem assim dividido. É o único que eu encontrei, o melhor que eu achei. Ele vem assim, ó, despedaçado. O que é que eu fiz? Eu eliminei a proteção contra curto, esse atenuador, que é a proteção contra curto também, e fiz o ajuntamento deles. E dei uma melhorada, uma equalização na imagem, para poder ficar entendido. E só o circuito de amplificação, tá? Eu fiz isso e o resultado foi esse aqui. Apaguei o que tinha de apagar, passei a borracha aqui para ficar mais claro. Mas pelo que eu entendo, pelas pessoas que vão assistir no celular, é melhor o circuito aqui do multisim, na minha interpretação, né? Bem, tá aqui o circuito, querido. Ele tá tirado da proteção. Esse aqui são transistores virtuais, tá? Esses dois NPNs. Lembre-se, é quase complementar, não é complementar, não é par, casado nem PNP e NPN, é tudo NPN. Então é configuração quase complementar. Da Stanner, um aparelho antigo, mas interessante para se aprender. Ele sugere o integrado TL071. Ele sugere TL071, um para cada porção aqui do estágio do circuito. Eu peguei o TL072 e peguei o pedaço, a metade de cada um, e fiz as duas porções. Lembrando que o TL eles têm entrada a JFET, tá? Então eu fiz animações aqui, animações não, gravuras, circuitos, para que você possa entender. Ele funciona bem no multisim. Eu medi as tensões. Eu espero chegar até pelo meio aqui dele. Aqui onde você vê esses 15 volts, lá são circuitos, é o circuito Zener, para prover essa tensão de 15 volts aqui na base desses base comuns. Aqui, ó, essa aqui é a configuração base comum, e também para alimentar os integrados. Vamos lá, eu espero ser entendido nesse circuito. Vou botar aqui para ficar pertinho do que eu precisar. Aqui eu estou com dois monitores, aí eu fico passando de um para o outro aqui. À minha esquerda eu fico olhando outras coisas aqui. Bem, querido, o circuito ele é um amplificador em saída quase complementar, que utiliza integrado na saída, que facilita o 0 volts, facilita muito o 0 volts, apesar de você ver aqui esse trimpote não é para acertar o 0 volts na saída, é apenas para equalizar a corrente de bias. Alguém perguntou, eu vou responder, né? Aproveitar esse vídeo. A corrente de bias é aquela corrente que fica transitando pelos transistores, mesmo eles não estando em atividade, no sentido de recebendo o sinal para ser amplificado, tá? É uma corrente idle, aquela corrente que fica de repouso, uma corrente de repouso que fica constantemente no transistor, independente dele estar ou não amplificando. Vamos trabalhar aqui nas entradas, querido, que é mais interessante. Ah, sim, teve um amigo que pediu
pediu muito para eu fazer isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. E ele já vinha há algum tempo solicitando que eu fizesse essa análise. Deixa eu mudar aqui. Vai demorar um pouco, tá, querido, esse vídeo, que eu tô planejando ele há muito tempo. Aí fica embromando, e falta isso, falta aquilo outro. Deixa eu pegar aqui a mensagem dele. Deixa eu ver se eu lembro dele. Geraldo, Wilson, Bucler, João, Antônio Celso. Deixa eu ver se foi o Antônio Celso. Não, não foi o Antônio Celso. Deixa eu ver aqui quem foi que... Sim, foi ele, o Antônio Celso. Acho que é Antônio Celso Romano, uma coisa assim. Foi ele que pediu, mandou para mim o esquema. Eu expliquei para ele que esse esquema não estava dos melhores. Aí eu precisei fazer isso que você viu para eu poder entender, porque eu não dava para eu entender o circuito do jeito que estava, que ele veio naqueles, do único jeito que dá para baixar. Você entende? Não dava, eu não conseguia entender dessa forma aqui, do jeito que estava, tudo pela metade. Aí eu tive que procurar um jeito de limpar para eu poder fazer. Tem lugar que não dá para saber se é ponto ou não. Vou mostrar aqui. Olha, esse lugar aqui é ponto. Aqui é ponto, mas pelo tipo de imagem não dava para entender, mas aqui é ponto. O 1K2 ele vai para o terra, tá? Isso aqui é terra, olha, vai para o terra, bem aqui. Então algumas coisas. Aqui tinha ponto ou não? Depois que a gente entende o circuito, é óbvio que não tem ponto aqui. Mas quando a gente recebe o circuito primeiramente, aí fica aquela confusão, é ponto ou não é ponto? Aqui é ou não é ponto? Eu tive que engrossar alguns lugares para ratificar que ali era ponto de contato no circuito, tá bom? Então me deu um trabalhão para emendar, bem aqui, ó. A emenda foi bem aqui. Tive que apagar, reconstituir, copiar, realçar, tudo isso eu fiz para poder passar o vídeo para vocês. Vamos lá. Bem, o amplificador, deixa eu diminuir, que ele é meio... bem aqui. Tá aqui, tá bom. Ele entra, tem um resistor ajustável, que é o potenciômetro de 100K. O interessante é que aqui, esse potenciômetro, a 20% já está dando o máximo. Eu procurei interpretar o que foi, não fiz nada de errado, tá respeitando o circuito. Mas a 20% aqui... Você consegue ler isso? Olha aqui a sua esquerda, a nossa esquerda na verdade, olha. Tá a 20% aqui, ó. E já tá no máximo, mais que isso já vai clipar, vai fazer quadratura na forma de onda. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma forma de onda senoidal, muito bonitinha, tá? Então o sinal entra aqui no potenciômetro em relação ao terra e tem a graduação. Entra por um capacitor de 10 microfarads e atinge a entrada não inversora do primeiro integrado. Esse, por sua vez, amplifica, não há mudança de fase aqui, e vai enviando para as etapas seguintes até chegar à amplificação. Agora, para entender isso aqui, eu fiz duas imagens aqui do TL072. Pai. Oi, filha. Yes. Deus a proteja. Deixa aberta a porta assim mesmo. Vamos aqui ao primeiro, olha. Olha essa imagem aqui, deixa eu ampliar aqui para a gente entender melhor. O que você vê lá no circuito é isso aqui que está acontecendo. Aqueles resistores aqui, ó, que você vê 1K2 e 47K aqui à esquerda, é isso aqui, ó. Eu estou polarizando os JFETs que estão internos ao CI. São canal P e eles precisam ser polarizados para estarem aptos a amplificar. Então, o resistor de 1K2 faz isso na entrada inversora e o de 47K faz isso na entrada não inversora. O 47K, além de polarizar, ele dá nome de entrada à impedância, ele dá nome à impedância de entrada do amplificador, tá bom? 47K. Ele é muito sensível. Já vi amplificador de 62K, 68K, mais sensível ainda. Mas são aqueles amplificadores que já não precisarão de de pré-amplificador. Bem, o sinal entra, nesse caso aqui, na entrada não inversora, ou seja, ele está entrando bem aqui, ó, no transistor interno, no JFET interno ao integrado, tá bom?
E aqui você lembra que ambos ficam amplificando, bem que tem uma luta, quem vencer essa luta amplifica mais. O resistor de 1K2 faz com que esse aqui não amplifique tanto. Se ele amplificar demais, esse aqui amplifica menos e nós temos perda de ganho, tá? Então esse aqui não pode ser alterado. Esse resistor aqui, se ele abrir, o amplificador não funciona. Tem resistores aqui que, se abrirem, o amplificador não amplifica nada, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Eu estou polarizando os JFETs internos ao CI, tá? Não esqueça disso. Então você vê esse resistor de 1K2 e 47K, eles estão fazendo isso. Hoje eu estou meio atrapalhado. Também tem um resistor de realimentação de 8K2, ó, da saída dele para a entrada inversora. Relativamente ao outro integrado, também eu fiz aqui uma imagem para a gente poder entender o que está acontecendo com ele. Esse aqui, ó. Isso que está acontecendo com esse integrado. Nós temos um resistor de 6K8 mais 8 ohms. Aqui, ó, 8 ohms jogando para o terra, tá? Então é esse bem aqui, ó. 6K8 mais 8 ohms jogando para o terra, polarizando o JFET interno, canal P também, do segundo IC. E temos também um resistor de 1K, mais um resistor de 10K, mais um resistor de 1 ohms, polarizando o outro transistor da entrada inversora. Você entende isso? Olha, entrada inversora, eu tenho um resistor de 1K, mais 10K, mais 1 ohms, tá aqui, ó. Ele está jogando para o terra, habilitando o JFET a amplificação. Então, se eu não falar, você já vai saber qual é a função desse resistor, tá? Para polarizar o JFET interno. E tudo isso já é dentro do contexto DC. Nós não estamos ainda do contexto AC. Então, eu preciso mostrar para você o que está polarizando aonde, para deixar os componentes que são ativos aptos à amplificação. Pois bem, devidamente polarizados, os TL vão amplificar. O sinal vai entrar aqui na entrada na inversora, ele vai sair com a mesma fase no pino 1. Entra no 3, sai no 1 com a mesma fase, não há mudança de fase. Aqui eu tenho um resistor de carga, mais um capacitor. Você vê que, rapidamente, olha, esse circuito aqui, ele está muito, como é que diz assim, atento a possíveis oscilações que podem acontecer. Você vê, ó, 33 PF, 33 PF, você vê aqui 100 NF, você vê aqui 1 N2. Todos esses componentes, eles têm uma função precípua de evitar, no caso de ocorra, oscilações, atenuar. Na verdade, eles fazem uma atenuação de maneira que na saída, se houver uma RF sendo amplificada, ela estará bem atenuada, tá bom? Vai proteger os tweeters, que os tweeters amplificam a alta frequência sem a gente perceber, tá? Ainda tem uma última proteção aqui, ó, para os tweeters. É o 47R mais 47NF. Bem, primeira amplificação, não houve inversão de fase, tá? Amplificou, realimentou via 8K12, então é pouca realimentação, só que essa pouca realimentação encontra um resistor já para o contexto AC, tá? De amplificação. Encontra o resistor de 1K2 jogando por terra, então o sinal aqui ele fica fragilizado, mesmo tendo pouca realimentação com o resistor de 8K2, ele fica fragilizado, não atenuando exageradamente o fator de amplificação do IC. Então ele vem, recebe uma amplificação interessante e ela aparece aqui no positivo do 4,7 do capacitor eletrolítico. Tem uma carga para proteger de possíveis oscilações e graves oscilações, inclusive. Se for tirar isso aqui, o aparelho funciona normalmente, entendeu? Se abrir esse resistor ou abrir esse capacitor, ele vai funcionar normalmente. Só em um caso de oscilações gravíssimas, ele vai ser percebido. Está faltando alguma coisa aqui, é justamente essa malha de resistor e capacitor. Tá? Realimentação, proteção contra oscilações. O sinal vai e atinge a entrada inversora do segundo operacional.
aqui já haverá mudança de fase, tá bom? Resistor, olha, por que ele faz essas divisões aqui? Porque ele precisa ter um ponto de casamento de impedância, ele precisa ter um ponto onde ele não misture as coisas. Então ele poderia colocar só um resistor de... Cadê a soma aqui que eu fiz? Cadê o primeiro? Tá aqui, ó. Não é esse primeiro aqui, é o segundo, desculpem. Vamos lá, é o segundo IC. Eu tô com um monte de coisa aqui, ó. Ele poderia fazer 1K mais 10K, 11K, 11K1 não, 11.001. Ele poderia colocar um resistor de precisão de 11.001, poderia. Só que ele precisa dessas etapas aqui, desses pontos intermediários, para injetar sinal, para evitar mistura de sinal, para oferecer casamento de impedância, tudo isso. Por isso que ele faz. Ele poderia colocar só um resistor, né? Daqui para o terra. Olha, aqui é o terra, não esqueça, tá? Isso aqui é o terra. Mas ele faz essas divisões exatamente para poder ter pontos nodais que eles são interessantes para que a amplificação flua sem falta de casamento entre os ICs e as etapas seguintes. O sinal que não sofreu defasagem vai entrar na entrada inversora e vai sair defasado. Semiciclo positivo manifestará semiciclo negativo. Semiciclo negativo manifestará semiciclo positivo. Realimentação para proteger de possíveis oscilações, tá? A realimentação dele é feita via resistor de 6K8. Ao mesmo tempo em que eu polarizo para o terra via alto-falante, eu tenho uma realimentação de sinal por intermédio. Então aqui há um contexto DC e um contexto AC. Desculpe, querido, está falhando, minha garganta não está das melhores e eu já estava embromando demais na disposição desse vídeo. Olha, eu tenho para o contexto DC a polarização para o terra, ou seja, eu habilito o JFET, o transistor JFET, com um resistor de 6.808 ohms, tá? 6.808. Por quê? Porque tem o alto-falante. Tá? O alto-falante está ali, ó. Tá bem aqui o alto-falante. Então 6K8 mais 8 ohms. E a entrada inversora eu tenho 1K mais 10K mais 1 ohms, como eu já lhe mostrei. Então ele tem... A realimentação dele é feita pelo mesmo caminho em que é a polarização do JFET interno ao CI. Então a inversão de fase aqui, entra semiciclo positivo, aparece semiciclo negativo. Entra semiciclo negativo, vai aparecer semiciclo positivo. Eu tenho um resistor de 2K2 que vai entregar esse sinal a essa malha bem aqui, ó. Aqui nós temos dois transistores NPN e PNP polarizados na configuração base comum, tá? Nós temos a polarização em base comum, entretanto a base dele não vai para o terra, ele vai para um terra suspenso. Olha, esse ponto aqui é um centro de tensão, não está ligado ao GND, aqui ó, não está ligado à malha, ao chassi, ó, não está ligado, mas é um ponto de centro de tensão que oferece um tipo de 0 volts interessante para eu poder falar que esse transistor está polarizado em base comum. Característica do base comum: não há inversão de fase quando você utiliza essa configuração. Quando você injeta o sinal no emissor, ele estará na mesma fase no coletor. Joga no emissor, colhe no coletor. Então lembre-se disso, você joga no emissor e colhe no coletor. Tá, deixa eu ver quantos minutos eu tô, que eu já falei muitas coisas. Eu tô com 18 minutos. Querido, eu vou ficar até aqui. Me desculpe pela a dicção com dificuldade que eu tô hoje, porque eu tô evitando ficar sabe aquele negócio, o ram na garganta. Mas até aqui, antes de ir para lá, vamos olhar para cá. O que é isso aqui, querido? Esse capacitor de 1000 microfarads mais um resistor de 200 R para o terra. Isso aqui, querido, é aquela escoamento de sinal para dar ganho ao CI. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Bem aqui. Olha, essa linha aqui, ó, que vai para o terra, isso aqui está indo para o terra, é aquela linha AC para eu dizer o quanto esse amplificador vai amplificar. Ele recebe realimentação via 6K8. Dá para aumentar? Só que a imagem fica borrada, né?
Vamos lá. Ele recebe realimentação via 6K8, ó, e ao mesmo tempo tem um capacitor eletrolítico com um resistor que vai para o terra. Se você diminuir o valor desse resistor, você aumenta mais ainda o ganho do amplificador. Se você aumentar o valor desse resistor, você reduz o ganho do amplificador. Por quê? Porque quanto menor for esse resistor, vamos aqui, quanto menor for o valor desse resistor, mais sinal de realimentação vai ser lançado para o terra e menos sinal atingirá a entrada não inversora. Menos sinal atingindo aqui, essa aqui vai amplificar mais. Então aqui você pode trabalhar o ganho, mas nesse caso ele já tem um ganho bem elevado, uma entrada de 47K, então já está de bom tamanho aqui. Não sei se era para dar impressão de muita potência, e mesmo porque os transistores suportavam, né? No total, não lembre-se disso que eu estou com transistor virtual, né? Cadê aqui? Sempre eu fecho, não é para fechar o download, vídeo, download. Vamos lá, vamos abrir aqui de novo. Então esse aqui é o outro. Olha, são no total 1, 2, 3 transistores NPN na saída. 3 transistores na saída. Esse aqui é o excitador dele, tá? Então dá para você ver que ele aguenta muita pancada. 2N6510. Cadê aqui? É o 6510 para lá e para cá. Tá. Então ele aguenta muita pancada. A fonte tem que ser de responsa, não pode ser uma fonte ordinária qualquer. Tem que segurar mesmo, um transformador bem calculado. Tá. Então só para fortalecer isso aqui. Isso aqui, não sei se você sabe, isso aqui é um instrumento para a gente medita. Você pega, coloca na linha, aí você joga lá para o osciloscópio num ponto e você vai ver a corrente sendo aferida por esse amperímetro aqui. Tá? Ele é um amperímetro, você pode colocar ele em qualquer lugar, ele vai lhe dar o contexto AC e o contexto DC. Tá? E outras coisas que é o multímetro que eu estava utilizando para dizer para você, olha, esse encontro dos diodos em relação ao terra, aqui eu vou jogar bem aqui, ó, ele no contexto DC, voltagem direta. Vamos ligar aqui. Olha, ele tá dando, opa, o que é que eu tô fazendo de errado? 1,1 volts. Peraí, que então, voltagem C. Ele está me oferecendo um tipo de tensão que supostamente seriam 0 volts virtual para que a polarização em base comum flua, aconteça, tá bom? Eu vou parar bem aqui, querido, porque eu já não estou mais suportando evitar fazer aí com isso eu fico dando esses engasgos aqui no vídeo. Já estão 23 minutos, tá bom? No outro vídeo a gente completa, a gente vai adiante. Aí você faz perguntas e diz para mim se essa imagem aqui é melhor ou a outra imagem. Ou essa imagem aqui, tá? Mas eu imagino que a do Multisim pronta já esteja melhor equalizada. Aqui eu tirei mesmo a proteção, que ela só ia atrapalhar a gente no entendimento. Esse resistor que você vê a mais aqui, ó, todos de cima só tem um, né? Esse que você vê a mais é justamente para dar um ponto de monitoramento para o semiciclo negativo na proteção. Eu vou parar aqui. Para você toda a vida, boa sorte.